boa tarde. Agradecer a presença de vocês nessa palestra aí que a gente vai falar um pouquinho do sistema ZoneMinder. Então, obrigado pela presença e por dedicarem esse tempo aqui. Ela, como está na grade, né, ela é nível iniciante, né? Então a gente vai ver o software, assim, as características básicas. Talvez alguns de vocês conheçam o sistema, já tenham utilizado, conheçam ele, mas a gente vai procurar abordar então o início do sistema, né, a origem, utilização, o que é, em cima do software ZoneMinder, né, explicando a utilização básica dele, né, e a parte de recursos que ele fornece. Primeiramente, né, então ele é um projeto em software livre, um projeto único em seu sentido, né, porque ele já tem um certo desenvolvimento, uma certa maturidade em termos de longevidade do projeto, né. Então, ele é um sistema baseado em software livre para captura de imagens de CFTV. Então, o CFTV, né, circuito fechado, câmeras de segurança, câmeras de imagem, vídeo, enfim, hoje isso está muito presente na nossa vida, né, desde cada vez que a gente assiste um jornal, cada vez que a gente vê notícias, né, sempre tem uma imagem de CFTV, sempre tem uma imagem das câmeras de segurança, né, então está cada vez mais presente na nossa vida cotidiana. Então, dentro disso, né, assim como a maioria dos outros sistemas, os projetos em software livre são uma excelente ferramenta para desenvolvimento, né, tanto em termos colaborativos, né, como em termos de recursos multiplataforma, integração de recursos em geral. E o ZoneMinder, né, ele fornece uma plataforma bem interessante para isso. Existem produtos comerciais, obviamente existem os próprios equipamentos, né, câmeras, placas de captura, equipamentos de gravação de imagens, tem softwares, em sua maioria, proprietários. Isso causa, em muitos casos, uma baixa compatibilidade entre os arquivos, entre os sistemas e entre equipamentos e sistemas de diferentes fabricantes. Então, o ZoneMinder, ele se propõe a fornecer esse suporte melhor, né, a dispositivos de diferentes fabricantes e a diferentes tecnologias. Então, ele está, claro, como software open source, ele depende dos desenvolvedores, do tempo disponibilizado, né, e dessa aplicação dos sistemas. Mas ele está muito maduro e tem muita utilidade em seus recursos. Ele, enfim, a sua aplicação básica, né, ele é um sistema de segurança em vídeo para aplicação, a princípio, doméstica, né, mas já existem sistemas, né, baseados nele para uso comercial e para uso de maior porte. Entre os recursos do ZoneMinder, ele disponibiliza recursos que a gente encontra em softwares comerciais também, como, por exemplo, detecção de movimento, que é um recurso de otimização da gravação. Ou seja, a gente não precisa gravar as imagens, né, quando não tem movimento. Tem uma câmera apontada para uma parede, apontada para um corredor, ele não precisa estar gravando, ele só vai gravar quando alguém circular naquele ambiente. Então, ele já integra esses recursos com análise de vídeo. Depois a gente tem alguns screenshots ali que a gente vai mostrar desse filtro, né, dessa análise de detecção de movimento. Compatibilidade de hardware, né, ele é bem flexível nesse sentido, porque até inclusive mais flexível que a maioria dos softwares comerciais. O ZoneMinder, ele é um software totalmente híbrido. Por que ele é híbrido? Híbrido no sentido que ele integra várias tecnologias, desde placas de captura, que são placas que vão no slot PCI do PC, onde a gente conecta câmeras analógicas, por exemplo, câmeras IP, então câmeras diretamente conectadas na rede, conectadas diretamente no controle por IP. Então, câmeras IP é outra tecnologia suportada pelo ZoneMinder. Além de web servers, onde são equipamentos intermediários, né, equipamentos dedicados intermediários com a possibilidade de integração de câmeras. E câmeras USB também, totalmente suportadas. E, além disso, né, ele tem controle de PTZ, né, que é o Pan Tilt e Zoom, que seriam câmeras com movimentação na linha horizontal, na vertical, e o zoom de aproximação. Então, são as câmeras mais modernas, né, que possuem mais recursos de alcance e de disponibilidade de movimento. Então, essas câmeras que a gente vê em rodovias, em locais
de alta circulação, como shopping centers e outros locais de maior segurança, né? Então, são as câmeras PTZ, né? Ou Speed Domes. Então, o ZoneMinder possui suporte para isso, com já o suporte integrado às câmeras IP e alguns protocolos específicos. Outra tecnologia que ele suporta também são dispositivos X10, né, o X10. São os dispositivos aí que permitem a utilização de comandos e acionamento de dispositivos, né, à distância através da rede elétrica. Então, é um protocolo específico, né, que transfere, por exemplo, a grosso modo, né, temos uma tomada elétrica, né, uma tomada elétrica num ponto, e botamos um equipamento na outra tomada elétrica no outro ponto. Então, ele transmite comandos, né, para o outro equipamento à distância, usando os fios da rede elétrica, né? Então, o sinal é multiplexado sobre a rede elétrica. Então, ele é um software que possui esses recursos básicos, além de proporcionar uma boa segurança e estabilidade, né, desde que seja bem configurado, sejam utilizados hardwares, né, uma CPU, um processador com capacidade suficiente para gerenciar o número de câmeras que ele estiver utilizando. Em cima do uso, né, dos usos convencionais do Linux, né, dos seus diversos recursos, né, ele permite o gerenciamento remoto, né, pelas ferramentas diversas aí que existem sobre o Linux, né, o próprio SSH, VNC, NX, enfim, o que for, né, ele permite esse gerenciamento remoto. E a gente pode também utilizar, desde que seja um servidor com capacidade suficiente, né, integrar ele, né, ao servidor de segurança do local. Ou seja, já é o nosso servidor de controle de acesso da internet, por exemplo, faz o nosso compartilhamento, pode também gerenciar as câmeras, né, desde que esteja devidamente configurado para isso. Então, é uma aplicação interessante, né, de compartilhamento de aplicações. Inclusive, dependendo do porte do sistema, do porte do servidor, ele pode suportar até mesmo virtualização, pode estar virtualizado em cima de um servidor. Então, já falamos, né, a estrutura open source, ele tem uma comunidade muito forte dos desenvolvedores, né, um fórum muito forte de desenvolvimento dele, de informações. Lá, nesse fórum, a gente encontra grande parte, né, das informações dele de suporte a dispositivos, de dúvidas de implantação, dúvidas de configuração. E uma estrutura madura, né, um software que já tem vários anos, então já está num nível bem interessante. As últimas versões estão incorporando recursos bem interessantes, né, como o uso de câmeras MPEG-4, uso de compactação mais inteligente, né, não mais somente o JPEG, que trabalhava antigamente, né, que gera arquivos muito grandes, então ele já está trabalhando com câmeras MPEG-4 com suporte direto, então está crescendo em termos de tecnologia e de desenvolvimento. A base dele, né, então, ele são programas convencionais aqui e estruturas convencionais, banco de dados MySQL, né, então, banco de dados convencional que a gente pode compartilhar com qualquer servidor e ter na própria máquina instalado. A interface dele é basicamente em PHP, então todo o gerenciamento, utilização, isso facilita muito na parte de personalização. A gente personalizar a interface dele, ajustar parâmetros, ajustar configurações, integrar com outras aplicações. Então isso facilita muito, por ser uma linguagem ampla e reconhecida, né, e altamente estável. Então, essa estrutura dele permite que a gente faça a utilização e a adequação dele. Ele também, instalado pela fonte, né, é teoricamente suportado por qualquer distribuição. Linux, a maioria das distribuições suportam ele, desde as mais convencionais, as mais utilizadas, até distribuições menos utilizadas. Inclusive, no site original ele tem um live CD. Né? Então, para quem quiser testar o sistema, né, o ZoneMinder, sem instalá-lo, sem ter que fazer a instalação, já tem um live CD no próprio site do ZoneMinder, pré-configurado para câmeras USB. Então, se você tem uma webcam, né, no seu PC, pode inicializar ele pelo live CD, ele provavelmente já vai sair funcionando com as imagens dessa câmera USB. Então, é uma excelente forma assim, da gente testar ele
e sem ter maiores desgastes aí, né, com a instalação. Em relação também à máquina virtual, né, outra forma também bem interessante é utilizar um software de virtualização e usar ele numa máquina virtual para testes iniciais, né, para fazer um amadurecimento, né, dessa utilização e conhecer um pouco mais a estrutura dele, o funcionamento, treinar, né, essa instalação e operação do sistema. Então, aí, eu ultimamente não testei todas essas distribuições, né, as que eu testei mais foi o Fedora e o Ubuntu, né, foram as que eu mais testei, mas a princípio, né, ele é compatível com as demais distribuições também. Bom, então, onde é que num sistema de CFTV aqui, né, onde é que entra o ZoneMinder? Então, a gente tem aqui um sistema básico de CFTV, que seria a câmera, que é um dispositivo que captura a imagem e transforma num sinal elétrico. E o ZoneMinder vai fazer o processo de processamento de vídeo, vai organizar essas imagens, identificar e organizar, fazer a devida gravação dessas imagens quando forem imagens úteis, né, quando forem imagens preponderantes, né, para a informação. E, além disso, organizar o monitoramento, a visualização dessas imagens, tanto das imagens ao vivo como das imagens gravadas. Então, ele faz esse gerenciamento atuando como processador de vídeo. Dentre os hardwares suportados, né, eu já falei um pouco aqui, mas ela tem um amplo hardware, né, o sistema tem um amplo suporte a dispositivos bastante complexos assim, e a nova tendência de mercado, né, que são câmeras IP, que cada vez mais, né, as câmeras analógicas se tornam mais limitadas. Né. Quando eu falo assim, talvez vocês não tenham conhecimento dessa área, não estejam tão habituados com essa área, mas uma câmera, né, ela tem dois estilos principais, que é uma câmera analógica, que é uma câmera que, por exemplo, a gente ligaria direto numa televisão, ela tem uma imagem ali que vai num cabo coaxial diretamente na televisão. Então, essa é uma câmera analógica, ela tem um sinal que sai na saída, no conector de saída dela e vai para o sistema, o sinal analógico. E as câmeras IP, que são um dispositivo de rede. Então, ela é uma câmera que ela já tem o conector RJ45 para nós plugarmos ela diretamente na rede. E é uma câmera muito mais inteligente, né, porque parte do processamento já está dentro dela. Então, ela já faz identificação, já tem acionamento de alarme, já tem processamento próprio na câmera, que fornece segurança, fornece maior capacidade e fornece maior desempenho e recursos, porque ela não vai estar tão vulnerável, né, quanto uma câmera analógica. Então, quando a gente vê nos filmes ali filmes onde uma câmera é burlada, o pessoal tenta acessar a imagem de uma câmera, né, é provavelmente uma câmera analógica. Com uma câmera analógica, em qualquer ponto do cabo, a gente interrompe o cabo e extrai o sinal. Coloca numa televisão, num gravador, no dispositivo que for, e o sinal está aberto. A gente pode pegar a qualquer momento. Uma câmera IP, não. Uma câmera IP, ela pode ter autenticação, pode ter metodologias de segurança, né, que vão certificar que somente o usuário autorizado tenha acesso àquelas imagens. Então, o ZoneMinder é amplamente compatível, né, com diversos modelos aqui de câmeras IP. Web servers, eles são um equipamento intermediário. São um equipamento que a gente usa ele num ponto intermediário, conectando câmeras analógicas e convertendo para IP. Então, nos dá uma estrutura para aproveitamento de câmeras existentes e utilização para aplicações onde a gente vai concentrar várias câmeras. Placas de captura, muito comuns no mercado pelo baixo custo. Elas são placas baratas, né? A gente pode montar um sistema de segurança com baixo custo na internet, sites tipo Mercado Livre e outros sites de comércio eletrônico, se encontram amplamente placas de captura, que são pequenas placas de PC com entradas de câmeras, que a gente liga a câmeras analógicas. Tem placas de 4 câmeras, de 8 algumas, de 16, algumas de 32. Então, são placas para entrada de câmeras. Então, o ZoneMinder é compatível com alguns modelos de placa e com alguns chipsets específicos. Webcam USB também é outra possibilidade, apesar de ser destinada para aplicações simples, mas eu acho ela bem interessante para teste, né? Principalmente para a bancada, quando a gente está utilizando o ZoneMinder a nível de teste, está testando aplicações, modificando a interface dele. A gente pode usar câmeras USB porque são baixíssimo custo, a interface dela é simples,
Não permite aplicações, por exemplo, instalar um sistema de segurança completo somente com câmeras USB, mas permite o teste bastante interessante. E dispositivos X10, aí não para vídeo, mas para acionamento de alarme, para acionar aplicações, para receber um sinal de alarme, por exemplo, de um sensor de movimento, acionar uma lâmpada quando uma câmera detectar movimento, enfim, a gente faz a integração de outros processos para acionamento de alarme, então integrado ao sistema. Bom, o suporte a vídeo dele é basicamente em cima, né, no Video for Linux. Então, o V4L, né, então é o suporte dele. Então, ele já no kernel do Linux ele tem um suporte a vários e vários dispositivos nativos. Então, por isso sempre é interessante, né, utilizar uma distribuição atualizada como forma de ter um suporte a maior número de dispositivos. Então, a cada versão, né, do Video for Linux, a gente vai ter mais dispositivos suportados e permitindo assim uma maior amplitude de aplicações com o ZoneMinder. Por isso, né, sempre interessante a gente utilizar, além do ZoneMinder atualizado, usar também uma versão, né, uma distribuição Linux atualizada. Sempre é interessante para ampliar esse suporte. Bom, até eu pulei essa parte antes, né, do sistema híbrido. Questão do sistema híbrido, a gente não encontra... Não é qualquer sistema que a gente encontra, mesmo sistemas comerciais, sistemas de alto custo, né? Sistemas que trabalhem com várias topologias de CFTV. Então, por exemplo, as placas de captura que tem no mercado, o software delas suporta a placa de captura. Dificilmente, poucos softwares têm suporte integrado a câmeras IP e placas de captura. Assim como DVRs também, né, que são unidades prontas, né, unidades appliances, né, prontas de CFTV, que também poucas têm suporte híbrido, né, suporte a diferentes tecnologias de equipamentos. Então é uma tendência interessante, é uma aplicação interessante, e em cima disso, né, quem desenvolve, quem tem uma integração maior com o sistema, o ZoneMinder ele é muito mais interativo na forma da gente modificá-lo e da gente editar as suas configurações. Porque o sistema fechado de CFTV, a gente não tem acesso aos arquivos fonte. Né? Normalmente a gente não tem muito o que mexer para fazer uma integração, para conseguir uma SDK de um sistema comercial é bastante difícil. Né? Tem que normalmente ter uma integração comercial muito grande, né? Vou ter que ter um volume de compras de um fabricante muito grande para conseguir uma API, para conseguir maiores recursos de integração com aquele hardware e com aquele software. E isso, às vezes, nos deixa muito amarrados, né, num sistema. Então, a gente quer desenvolver uma nova aplicação